Desde Gênesis, as Escrituras nos mostram dezenas de divindades pagãs: Moloque, Marduk, Sim, Inanna, Astarote, Baal, Ísis, Requete e outras mais divindades. Esses deuses pagãos sempre esteve infiltrados de alguma forma no meio da nação eleita do Senhor. Hoje vamos falar de um deus que em sua época era muito temido e cultuado pelos filisteus: Dagon. Vem comigo nessa história. Dagon foi a principal divindade dos filisteus, cujos ancestrais migraram para terras palestinas de Creta. Era o deus da fertilidade e da colheita. Dagon também figurava com destaque nos conceitos filisteus da morte e da vida após a morte. Além de seu papel na religião dos filisteus, Dagon era adorado na maioria geral da sociedade dos povos cananeus. Alguns anos após a chegada dos antepassados minoicos dos filisteus, os imigrantes adotaram elementos da religião cananeia. Eventualmente, o foco religioso primário mudou. O culto da Grande Mãe, a religião original dos filisteus, foi trocada pela prestação de homenagens à divindade cananeia Dagon. Dagon parece ter sido segundo em poder, logo após El. Ele era um dos 4 filhos nascidos de Anu. Dagon era também o pai de Baal. Entre os cananeus, Baal eventualmente assumiu o cargo de deus da fertilidade, que Dagon havia ocupado anteriormente. No tempo de Sansão, Dagon era adorado em Gaza. Nos dias de Saul e Davi, os filisteus cultuavam essa divindade em Bet-Sean e Asdod. Curiosamente, em textos ugaríticos dos cananeus do norte, esse deus pagão é mencionado como pai de Baal. O significado de Dagon é incerto, assim como sua origem exata. Algumas tradições sugerem que Dagon era um deus peixe, porém não há qualquer fundamentação histórica para isto. É possível que essa teoria tenha surgido através de uma assimilação entre o nome Dagon e a palavra hebraica peixe, Dag. Acredita-se que desde 2500 a.C., Dagon já era cultuado por toda a região da Mesopotâmia. Os filisteus pelejaram contra os hebreus e venceram. Israel estava em pecado, e o Senhor havia predito a sua derrota. A despeito do fato de terem levado a Arca da Aliança para o campo de batalha, a sua simples presença não significava aprovação e muito menos a bênção do Senhor sobre o seu povo. Os filhos do sacerdote Eli eram imorais e desobedientes e foram mortos naquela guerra. E no mesmo dia também, seu pai morreu. Os filisteus, ao recolherem os despojos da batalha, tomaram para si a arca e a colocaram no seu templo, diante do deus Dagon, como um troféu. No dia seguinte, Dagon estava caído de bruços diante da arca. Os filisteus ainda experimentaram uma maior vergonha. Dagon teve a cabeça, mãos e pés cortados, e foi prostrado ante o Criador e único Deus. Não havia apenas um templo de Dagon, mas vários deles dedicados a essa divindade pagã. Pelo menos no século XVIII a.C., já havia um templo de Dagon na região média do Eufrates, em Mari. Tudo indica que esse templo era decorado com estátuas de bronze em forma de leão. Por volta do século XIV a.C., havia também outro templo no norte da Fenícia. Nesse templo havia 2 placas com seu nome, em homenagem aos sacrifícios dedicados a ele. Parece que o templo era formado por um átrio, uma antecâmara e uma torre. Após a derrota dos israelitas, os filisteus levaram as armas e a cabeça do rei Saul para o templo de Dagon. Eruditos acreditam que talvez esse templo pode ser o mesmo que foi descoberto há décadas em Bet-Sean. Apesar de ser conhecido no relato bíblico como o Deus dos filisteus, tudo indica que Dagon já era adorado e venerado em Canaã, antes mesmo da chegada desses povos. Por isso é amplamente aceito que Dagon possuía santuários espalhados pela Palestina, pelo menos nos territórios de Judá e Asser. Quando a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus, eles colocaram ela no templo de Dagon, que ficava em Asdod. O Senhor então feriu o povo de Asdod com tumores. Então eles reconheceram que o Senhor de Israel estava castigando eles e a Dagon.
Depois de severos castigos enviados por Deus, eles concluíram que a Arca da Aliança deveria ser devolvida depressa ao povo de Israel. Também no tempo de Sansão, essa divindade era muito cultuada. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, e para se alegrarem, eles diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. A adoração de Dagom é bastante evidente na antiga Palestina. Ela era a divindade mais importante nas cidades de Azoto, Gaza e Ascalão. Os filisteus dependiam de Dagom para o sucesso nas guerras, e eles ofereceram vários sacrifícios a seu favor. Dagom era também adorado fora da confederação das cidades e estados dos filisteus, como no caso da cidade fenícia de Arvad. A religião de Dagom perdurou pelo menos até o segundo século a.C., quando o templo em Azoto foi totalmente destruído por Jonatas Macabês. Esta foi a história de Dagom.